Então vamos de mais uma receita, mais um passo a passo completo. Hoje nós vamos fazer uma bolsa de mão, uma clutch. Ela é super simples, mas eu acho esse modelo muito moderno. Então a ideia é fazer estilo um saco, tem aqui um fechamento de botão que a gente usa dobrado e aqui tem uma alcinha pra gente colocar a nossa mão, na verdade é mais para fazer um charme, mas para segurar a nossa bolsa. Para fazer essa bolsa, eu escolhi o fio Poly Plus da Fisher. Ele é um náutico 100% poliéster, então ele é um fio super macio e super gostoso de trabalhar. Eu trabalhei nas cores Pink e Jade Especial. Um novelo do Pink dá certinho para fazer todo o corpo da bolsa. O Jade foi mais para detalhes, mas um novelo não dá para fazer ela inteira com os detalhes, vocês precisam de dois. Então, se quiserem usar a mesma cor, eu aconselho a terem dois novelos do fio. Para fazer essa bolsa, eu usei a agulha de número 7. Ela deixa um aspecto mais aberto, os pontos mais molengão. Então, quem quer uma bolsa mais estruturada, não tão molengona, pode usar a agulha de número 6 ou a agulha de número 5. Daí é só seguir as medidas e não o número de correntinhas. Coloca mais correntinhas no início e vai seguindo o passo a passo. Da mesma forma, se quiser adaptar para outros fios. Vocês podem usar fios de algodão ou até mesmo o fio de malha. Lembrando que se usar o mesmo número de agulha, vocês chegam exatamente no mesmo tamanho. O que acontece se o fio é mais fininho, ela vai ficar ainda mais molenga, e se o fio for um pouquinho mais grosso, ela vai ficar mais estruturada. Então eu trago sempre todas as medidas para vocês conseguirem adaptar aos fios da preferência de vocês. Então vamos lá, vamos a este passo a passo charmoso. Então essa receita é muito simples, muito rápida, muito gostosa de fazer. Eu vou usar o fio Poly Plus da Fisher, essa cor é a Pink. Ele é um náutico 100% poliéster, então o poliéster ele é muito macio. Os náuticos geralmente são polipropileno, então eles são um pouquinho mais durinhos, não são tão maleáveis, e o poliéster já é um fio muito macio. Eu considero ele um náutico porque ele tem as mesmas características de repelir água, de serem muito resistentes, e nós tratamos tanto o poliéster como o polipropileno da mesma maneira, que nós temos que cuidar, que é um fio que desfia muito. Então, com a ajuda de um isqueiro ou algum fósforo, a gente dá uma queimadinha e ele derrete, porque ele é bem plástico, e assim ele não desfia. Então, a gente tem que ter este cuidado com este fio. Então, eu vou fazer uma bolsa, uma receita moderna, uma receita prática, uma receita fácil. Vou usar então o fio Poly Plus, uma agulha de número 7, tenho aqui então o meu isqueiro, a minha agulha para os acabamentos e uma tesoura. Então nós vamos dar início a essa bolsa fazendo um fundo oval, mas um fundo oval bem simples. Nós vamos fazer somente uma carreira porque eu quero que ela fique bem fininha, não quero que ela fique um oval muito grande. Eu vou começar com 26 correntinhas, tá? Não fiz as 26 porque aqui no desenho vai ficar muito comprido, mas a ideia que a gente tem que ter no nosso oval é que essas duas correntinhas das pontas funcionam como se fosse um anel mágico. Eu vou trabalhar aqui ponto baixo. Então aqui, todas essas correntinhas recebem um ponto cada uma. Tá? Então, se vocês quiserem adaptar para fazer ela mais comprida ou mais curtinha, é só fazer menos correntinhas. E nessas correntinhas da ponta, aqui é a primeira. Então, o meu primeiro ponto baixo, ele é este aqui. Nessa correntinha, a gente faz um primeiro ponto baixo. Fazemos um para cada correntinha. Quando a gente chega na última, nós fazemos 3 pontos na mesma correntinha. Depois, damos sequência, fazendo no outro lado das correntinhas um ponto baixo para cada corrente. E quando nós chegamos aqui, nesta correntinha, a primeira onde nós fizemos um ponto, a gente adiciona mais 2 para a gente ter 3 pontos em cada lado do nosso oval. Vai ser essa a minha volta do oval, eu não vou fazer mais uma continuação de aumentos. Só lembrando, se quiserem fazer ela mais curtinha, fazendo menos correntinhas, se quiser fazer ela mais longa, façam mais. Eu vou começar então com 26 correntes para começar esse fundo oval da nossa bolsa.
Então, gente, 26 correntes aqui para fazer o fundo da minha bolsa. Então, nós temos uma alça que está na nossa agulha, daí nós temos essa correntinha aqui seguinte e nós vamos aqui na segunda, tá? Porque aqui nós vamos então fazer o nosso primeiro ponto baixo, tá? Lembrando que essa correntinha é essa aqui, tá? Tem uma que a gente pulou e a alcinha que estava na nossa agulha. Então, essa aqui onde a gente fez esse primeiro ponto baixo, que nós vamos finalizar com um aumento. Então, agora, um ponto baixo em cada uma das correntinhas. Então, feito aqui um ponto baixo em cada correntinha, chegamos aqui no meu nó, onde eu tenho a última correntinha, e aqui eu vou fazer 3 exatamente no mesmo. Tá? Eu não vou marcar porque eu não vou fazer mais carreiras do oval, tá? Eu vou fazer somente uma carreira. Então, faço a volta com essas 3. Se vocês acham que ficou muito distante esse próximo ponto, coloquem um ponto a mais, em vez de 3, façam 4, tá? Porque agora o que eu vou fazer? Então, eu fiz exatamente isso. Fiz um ponto em cada correntinha. Aqui eu fiz os 3, o meu trabalho vai virar e eu vou seguir com um ponto em cada correntinha até quando eu chegar nesse último, eu faço mais 2 pontos. E aqui esse meu fio do início, eu já posso ir arrematando ele, fazendo os pontos ao redor. Então, vamos lá. Mais um ponto para cada correntinha no outro lado dos pontos baixos que eu já tinha feito. Então, a gente chega aqui, ó, onde eu tenho o primeiro ponto baixo que eu fiz e a gente faz, então, mais 2. Assim, eu fico com 3 em cada ponta do meu oval. Quem fez 4 aqui, faz mais 3 aqui. Tem que ficar o mesmo número de pontos em cada lado. Então, aqui essa dica para quem está usando algum náutico, porque ele é meio escorregadio. Então, eu gosto sempre de cortar ele bem justinho, tá? Aqui estou na parte que vai ficar para dentro da minha bolsa. E eu vou queimar novamente, porque assim ele derrete, tendo cuidado, tá? Ele derrete dentro da própria trama. Então, a gente tem que encostar o fiozinho com a nossa trama. Então, ele vai derreter e vira um tipo de cola, tá? Então, ele fica, ó, já tá com o acabamento bem feito, não precisamos voltar para fazer esse acabamento. Então, gente, feita essa primeira carreira, eu quero passar para vocês uma medida para quem quiser adaptar para outros fios. Estou com 32 centímetros por 2,5. Então, ela vai ficar uma bolsa bem fininha, porque aqui eu vou começar a subir, lógico, ela abre um pouquinho, ainda mais que eu estou usando uma agulha um pouquinho maior para o fio. Ela não vai ficar uma bolsa rígida que vai subir nessa espessura. Mas a minha ideia é não fazer uma bolsa muito larga, fazer uma bolsa fininha, comprida, e vocês vão ver os detalhes depois. Então, nós vamos trabalhar agora 4 carreiras no ponto baixo, tá? Para a gente dar início a essa nossa bolsa. Então, o que nós vamos fazer? Vocês podem trabalhar em espiral, que é sem finalização de carreira, onde nós introduzimos ali na base do ponto, fazemos um ponto baixo, marquem esse ponto baixo, usem um marcador para vocês saberem aonde que está esse primeiro ponto, tá? Então, isso aqui fica sem cicatriz, fica um trabalho bem fluido e para quem ainda não se garante nos fechamentos de carreira. Então, é só deixar marcado, quando chega aqui, tira o marcador, faz o ponto e dá a sequência. Eu vou fazer uma finalização, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, de trás para frente, ali no primeiro ponto, e vou levar aqui essa alcinha lá para trás, certo? Daí agora, eu volto aqui, ó, na base, na última base do ponto, tá? Do último ponto que eu fiz, vou introduzir ali embaixo das 2 alcinhas, passo de volta a alça para minha agulha e vou subir uma correntinha.
tá? Depois eu vou explicar para vocês como que nós vamos dar sequência nas outras carreiras, porque a gente não quer aumentar o número de pontos. E essa aqui, ó, quando a gente sobe a correntinha, forma o Vzinho, que é um corpo do ponto. A gente vai dar sequência, tá? Agora sim, em cada base de ponto, a gente passando embaixo das duas alcinhas da base, a gente vai fazendo. Quem quiser marcar essa primeira base que nós fizemos, para depois eu mostrar para vocês como que a gente vai fazer as outras finalizações de carreira. Essa primeira eu faço assim, porque nós estamos com todos os pontos completos. Eu agora subi uma correntinha, então o que que eu fiz? Eu fiz um corpo de ponto sem uma base. E na próxima volta vocês já vão entender. Então aqui um ponto para cada ponto de base até o meu marcador. Quem está trabalhando em espiral segue 4 carreiras. Quem vai fazer a finalização junto comigo, me aguarda para vocês saberem o que farão em cada carreira de agora em diante, tá? É diferente da primeira que eu fiz agora com vocês. Então, gente, chegamos aqui no meu marcador, que ó, vocês vão ver, eu tenho um ponto e a base desse ponto tá aqui com o meu marcador. Foi o primeiro ponto que eu fiz. Anterior eu tenho aquele Vzinho que eu mostrei para vocês, na hora que eu subo a correntinha, ele se forma. Ali fica como se fosse um corpo de um ponto. Então, se a gente for contar o número de bases de pontos, a gente vai estar com um a menos, porque a gente agora, em cada finalização de carreira, a gente vai, ó, de trás para frente na base daquele ponto que a gente marcou, e a gente vai levar essa alcinha lá para trás. E essa alcinha, ó, ela vai desenhar uma base de ponto a mais. Então, na primeira carreira, a gente introduziu embaixo dessa última base aqui, desse último ponto, porque a gente tinha todos os pontos feitos completos. Aqui, o primeiro ponto era só uma correntinha. Então, a gente vai introduzir, ó, essa alça aqui, tá? A alça que eu levei lá para trás. Agora, a partir de agora, peraí que eu deixei ela muito comprida, a gente tem que deixar... Ó, quando a gente dobra ela, a gente passa embaixo da alça da base do primeiro ponto. A gente dobra ela, ela tem que ficar, ó, do mesmo tamanho das outras bases. Porque daí a gente vai introduzir embaixo, introduz ali na alcinha de volta. Agora tira tudo de uma só vez e sobe essa correntinha, ó. Vejam que aqui ficou o corpo do ponto. Agora a gente vai na base seguinte, aquela que a gente usou para passar embaixo, e vai fazendo um ponto para cada ponto de base. Quando chegar aqui, faz o mesmo movimento, tá? Então, nós vamos subir aqui 4 carreiras no ponto baixo, já fiz uma, mais 3. Então, gente, fiz minhas 4 carreiras no ponto baixo, nada mais simples que isso. Com o ponto baixo, vocês conseguem fazer a bolsa na altura que vocês quiserem, se vocês gostam desse ponto. Eu acho um ponto muito legal para a gente trabalhar, é um ponto que eu gosto, eu trabalho muito com o ponto baixo, e às vezes quando a gente não quer complicar, seguimos no ponto baixo, vocês conseguem fazer bolsas perfeitas com este ponto. Eu prefiro sempre falar, o básico bem feito às vezes vale mais do que alguma coisa mais elaborada que não fique com um acabamento tão legal. Então aqui a minha ideia é subir essa bolsa para a gente usar ela dobrada. Então eu vou fazer mais carreiras. Eu vou trabalhar agora, a partir de agora, uma carreira no alto, uma no baixo, uma no alto, uma no baixo, até a altura que eu achar interessante. Depois eu vou fazer uma alça de mão, usando este tom de verde aqui, porque eu estou trabalhando na semana do desafio de cores, lá no meu Instagram, que eu trago então algumas inspirações, combinações de cores, alguma coisa que inspire vocês a, às vezes, sair de um padrão que vocês estão usando e buscar novas inspirações, novas alternativas, realmente dar uma estimulada na criatividade de vocês. Então a combinação é verde e rosa, por isso eu vou fazer essa bolsa para o desafio.
Essa aula está dentro do curso também Crochê Completo com Cestas e Bolsas, que é um curso que eu vou do zero, todos os pontos do crochê, até fazer cestarias e bolsas. E também num curso menor que eu tenho, mais voltado para bolsas, que é o Bolsa Ondas, onde vocês têm 5 receitas completas de bolsas e muitas dicas para trazer essas variações nas bolsas de vocês. Então, para as alunas da Bolsa Ondas, aqui vocês podem facilmente brincar com o padrão da Ondas, trazendo aquele movimento para essa bolsa. Eu vou ficar no básico, ponto baixo e ponto alto. Então, vamos fazer aqui a nossa transição de carreira. Quem está fazendo no espiral ponto baixo, pode ir na base do ponto aqui, lembrando que eu estou com uma base de ponto, eu tenho o corpo do ponto e não tenho a base, que a gente cria ela na finalização. Mas quem está fazendo no espiral, vai na base do primeiro ponto, vai puxar um baixíssimo e pode então subir 3 correntinhas ou fazer algum tipo de finalização que vocês costumam usar para ponto alto. Eu vou aqui, tenho que criar essa base do ponto para não ficar faltando. Então eu vou aqui atrás dessa base e vou levar esse meu fio, tá? Então lembrando que nós olhamos de cima, né? Esse fio que a gente passa, ele faz às vezes da base desse primeiro ponto, que é onde eu subo a minha correntinha. Então agora eu vou introduzir embaixo, vou voltar aqui na minha agulha, vou puxar, vou subir uma correntinha, tá? Como se fosse a transição de carreira para o ponto baixo. Mas eu retorno no mesmo lugar, trago mais uma alcinha para frente, fecho um ponto baixo e subo 2 correntinhas. E assim eu tenho aqui o meu corpo de ponto alto, que faz, então, às vezes, do meu ponto alto, a minha altura de subida. E agora sim, em cada base de ponto, eu faço um ponto alto. Vou fazer essa carreira, depois eu faço o fechamento de carreira igualzinho, tá? Quem tá fazendo esses fechamentos de carreira e ainda não tem muito domínio, é só vocês pensarem, o primeiro ponto que eu faço, não a minha subida, onde está a base? Tem dificuldade de ver a base? Marca na hora que faz o primeiro ponto, tá? Faz aquela subida, quando faz o primeiro ponto, marca a base, porque ali vocês vão passar a alcinha, fazer aquela finalização, sobe a correntinha e faz as carreiras seguintes, tá? Eu vou mostrar para vocês a transição, então, desse ponto alto para o ponto baixo, mas é exatamente como eu venho fazendo e depois nós vamos dar a sequência, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, até a altura que eu desejo para essa minha bolsa. Nós vamos fazer um espaço para botão, mas tudo isso eu mostro para vocês. Então vejam aqui como já fica um desenho diferente, simplesmente para a gente trocar de ponto, fazer um outro ponto básico do crochê, que é o alto. Isso já vai trazer uma diferença no desenho da nossa bolsa. Então agora, gente, a questão é fazer a finalização, tá? Ó, a gente tem que deixar aqui bem justinho os corpos dos pontos. E eu vou aqui na base do primeiro ponto, ó, sempre fica o ponto e a base tá um pouquinho antes. Então a gente vai ali na base, nas 2 alcinhas, levamos lá para trás. Isso aqui tem que ficar justinho, porque o corpo desse ponto que a gente sobe e o ponto do corpo que a gente fez tem que ficar um pertinho do outro, tá? Então aqui, ó, a gente retorna para nossa agulha, a alcinha que a gente levou para trás, a gente dá uma ajustadinha, tira tudo, sobe a correntinha e agora eu vou fazer uma no ponto baixo, um ponto baixo para cada base. Daí assim, vamos chegar aqui, finalizar para ponto alto. Daí ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, e eu já venho mostrar para vocês a altura e os detalhes finais dessa bolsa. Então, gente, foram 7 carreiras de ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Então, eu vou passar aqui as medidas. Estou com 29 centímetros por 25. A ideia dessa bolsa, agora eu vou aplicar um botão,
para a gente poder fechar ela. Podem aplicar uma pressão também ou algum acabamento de preferência. Ela vai depois ainda subir mais um pouquinho, então a ideia é usar ela dobradinha. Depois eu vou adicionar uma alça, é para ser uma bolsa de mão. Então vamos ao botão. Eu vou usar um botãozão de madeira escuro. Esses aqui eu compro no Armarinho São José. Esse tem 4 centímetros, tá? São os botões bem básicos que eu compro lá. Eu gosto muito desses botões de madeira, tem várias cores. Eu geralmente uso o de 3 centímetros para os colares, mas aqui eu vou botar este botão. Então, o que eu fiz? Eu calculei o número de pontos aqui e marquei o ponto central, porque eu vou deixar um espaço de 3 pontos para fazer a casa para o meu botão, porque o meu botão eu vou costurar ele aqui dentro e depois a gente fecha ele, deixando essa abertura aqui, que é o espaço de 3 botões. Agora nós vamos trabalhar somente em ponto baixo para finalizar essas carreiras. Então, como que nós fazemos esta colocação? Eu vou aqui fechar essa minha carreira, tá? Como eu venho fechando ela. Subir aqui a minha correntinha. E aqui eu vou fazendo, então, pontos baixos até o ponto antes do meu marcador. Que ali eu sei, então, eu acho que deu... Eu peguei os 2 pontos aqui do cantinho e deu 11 pontos de cada lado do meu marcador, tá? Então, calculem direitinho quantos pontos vocês estão na bolsa de vocês, tá? E aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar... Ó, então aqui eu tenho 1, 2, 3. Então eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3. E ali no quarto, ponto baixo. Daí a gente dá uma testada, ver se o botão tá passando meio justinho. Esse fio é bem elástico, tá? Então vejam se vocês estão adaptando, algum fio um pouquinho mais duro. Se o botão passa... Então, agora nós vamos finalizar no ponto baixo. Aqui eu vou terminar essa carreira. Depois a gente faz outra. Ao redor aqui dessas correntinhas, a gente faz ponto baixo, passando ao redor, 3 pontos baixos, tá? Porque é o espaço que nós estamos ocupando dessa abertura. Então, eu vou fazer esta carreira mais 2 no ponto baixo para finalizar minha bolsa, que eu acho que aqui centralizando, mais 2 tapa o meu botão e vai ficar bem certinho. Então, finalizada aqui as carreiras, agora eu vou finalizar essa minha bolsa. Aqui, ó, praticamente não sobrou fio, mas eu tinha feito alguns, já tinha usado um pouquinho, não muito de fio. Quem tiver com o novelo pronto, quiser finalizar com uma carreira de baixíssimo no rosa, pode fazer, vai dar, se usou o fio somente para essa bolsa, tá? Então aqui eu vou tirar tudo, vou aqui, ó, na primeira base do meu ponto, vou pescar meu fio, levo lá para trás. E agora a gente volta, ó, porque ele sai, aqui temos a base do ponto, ele sai aqui do meio, passa embaixo dessa base e ele retorna na base que ele saiu. Então aqui com a minha agulha de arremate, fica mais fácil da gente fazer esse acabamento. A ponta bem queimadinha para não desfiar. Então aqui, o último ponto fez essa base, que é da onde está saindo, ele passou embaixo daquela ali e a gente retorna, tá? Essa ideia é a gente fazer o desenho da base do ponto, por isso que eu gosto desse acabamento, que a gente recria a base do ponto na hora de fazer o fechamento, porque agora quando a gente olha de cima, o nosso corpo do ponto, ele fica o Vzinho igual do ponto baixo e aqui as nossas bases de ponto também. E vamos então dar o acabamento fazendo o nosso arremate, passando o fio aqui por dentro da nossa trama,
Então, depois que a gente passa, o náutico a gente corta ele rente, mas deixando um pouquinho, tá? Pra gente ter fio para queimar. Ele dá aquela coladinha nele mesmo, cuidando para não queimar o nosso trabalho. Então, gente, quem quis fazer também a opção do baixíssimo, pode fazer. Eu tô na dúvida, porque sabe o que me deu vontade? Como eu vou fazer agora um detalhe com este tom de verde, deixa eu fazer um teste aqui. Então, a gente vai introduzir, pescar o nosso fio. Vamos no ponto seguinte e fazemos um baixíssimo todo no verde. Ai, acho que vai ficar um detalhe bonito, tá? Porque depois vai ter outro detalhe no verde e assim a gente já dá mais uma cor aqui para nossa bolsa. Eu gosto desses acabamentos em outras cores. Eu acho que dá, ó. Ele vai ficar com essa linha no verde. Tá? Então, quem estava usando o novelo 0 bala do rosa e quiser terminar no rosa, vai dar certinho o novelo, tá? Agora, quem quiser também usar a outra cor para esse detalhe, também vai ficar legal. Então, ó, chegamos aqui onde eu fiz o primeiro, eu vou cortar o meu fio. Tá? As duas pontinhas a gente já queima para não ter o problema de desfiar, né? Senão a gente vai perder fio. E agora nós vamos puxar tudo e vamos fazer o mesmo que fizemos no acabamento anterior, tá? A gente pega, passa aqui na nossa agulha. E ó, o desenho do baixíssimo é o mesmo da base do ponto. Então, a gente vai aqui no primeiro, ó, passa embaixo, aqui das duas alcinhas, e a gente faz um desenho aqui. Daí, ó, volta para o mesmo lugar que ele tá saindo. Ó, então, a gente joga lá para dentro, que daí ele faz o mesmo desenho do nosso baixíssimo. Aqui atrás tem o fio que a gente começou, esse que terminamos. A gente pode fazer um nozinho aqui nos dois, só para unir. E, gente, arrematamos, queimamos da mesma forma. Só cuidem como, no meu caso, é um fio mais escuro, tentem passar bem dentro da trama para ficar um acabamento bonito ali nessa parte interior da bolsa. Então, feito. Arrematamos os fios, ó. Vejam que ele fica bem próximo ali onde a gente fez a linha verde, então ele fica bem camufladinho. Então, aqui a gente dá a queimadinha, cuidando para não botar fogo no nosso trabalho. E feito, arrematado. Agora, vamos fazer a colocação do botão. Como faremos? Podem pegar um outro fio no tom de rosa, querem fazer alguma outra ideia. É só importante estar bem centralizado aqui aonde vocês fizeram, né, o espaço. Então, centralizem bem. Eu vou usar um restinho aqui do meu rosa para fazer. Então, esse botão aqui do armarinho São José, eu gosto dele porque os orifícios são ótimos. Eles passam praticamente qualquer fio que eu use. Então, eles não me dão trabalho nesse quesito. Se tá com um botão com orifício fininho, pega uma agulha de costura e costurem o botão. Tá? Só vamos ter um cuidado no seguinte, porque esse botão, ele vai ficar dentro da nossa bolsa, tá? Porque ele vai ficar aqui, tá? Pra gente fechar ele, então ele vai estar por dentro, a gente vai ter que passar ele pela parte exterior e voltar e fazer os acabamentos internos, ó, tem umas coisinhas do verde.
Então, posicionem ele bem, façam a contagem ali dentro, vejam se ele está bem centralizado com o orifício. Daí vocês vão pegar, podem pegar uma agulha de acabamento, podem pegar uma agulha mais fininha e vamos aqui, ó, levamos lá para trás. Então aqui, ó, passou os cordões aqui para trás, vejam que eles estão na mesma altura. O que vocês vão fazer? Primeiro dá um nozinho e vão ver se está tudo certo aqui. Façam o teste, se o botão está realmente passando, se ele está bem posicionado, se é ali que ele tem que ficar, tá? Se está tudo certo, agora sim, ó, vocês podem ver, eu fiz o nozinho, tá bem discreto ali atrás. Agora eu vou voltar o cordão aqui para dentro e vou fazer o acabamento interno, tá? Para ele não ficar aparecendo aqui na parte de fora. Então, querem dar uma dobradinha aqui na bolsa, fica mais fácil. Aqui a gente pode passar ao redor do botão, faz um nozinho firme, tá? Mais um nozinho, para ele ficar bem firme. E agora arrematamos ele dentro da trama, tá? Aqui na parte interna da nossa bolsa. Então, feito, botão colocado. Tá, gente, isso aqui vocês podem colocar uma alça aqui do lado. Eu nunca gosto de trazer uma receita fechadinha, porque eu gosto que vocês tenham possibilidade. Isso aqui é um saco. Vocês podem colocar um forro interno, colocar um zíper aqui em cima, fazer com ímã para fechar. Querem usar ela grandona assim, fazer uma super alça, também dá para fazer. Ou ela mais curtinha com alça, então a bolsa super simples e versátil. Mas o que eu quero dessa bolsa? Que a gente use ela assim, tá? Dobradinha de mão, tá? É uma bolsa de mão pra gente usar ela assim, estilo saco dobrada. Quem quiser também usar dobrada e colocar uma alça que venha daqui, sabe? Que ela fica dobradinha, daí tu só abre ela, também. Mas eu quero uma de mão. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um elemento verde pra gente colocar aqui, que daí a gente coloca assim a mão dentro para segurar, para fazer um detalhe e ficar charmosa, né? Porque a gente quer detalhes charmosos nas nossas peças. Eu vou fazer no verde, porque estou com esta ideia do desafio. Eu simplesmente vou fazer uma tira no ponto baixo. Então, como que faremos? Sempre deixem bastante fio, tá? Porque a gente pode usar no acabamento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu quero trabalhar 4 pontos ao longo da minha tira. Então, eu vou aqui, faço 1, 2, 3, 4 pontos. Vou subir uma correntinha, virei o meu trabalho. Esse primeira base de ponto aqui eu não faço, eu vou na segunda. Então, faço 1, 2, 3, pegando aqui nas bases do ponto, daí acabou a base de ponto. O que a gente vai fazer? A gente vai na alcinha aqui do ladinho que fica e faço mais um ponto. Por quê? Isso vai nos deixar com nosso contorno bem retinho. Então, subi a correntinha, virei meu trabalho, pulo o primeiro ponto, vou no segundo, faço 1, 2, 3 bases de ponto. Daí aqui, ó, sempre tem uma alcinha, tá? A gente introduz a agulha ali na alcinha e faz o quarto ponto. Tá? Vocês vão ver, ó, sobe uma correntinha, viramos nosso trabalho, a gente pula essa primeira base, faz na segunda, um ponto baixo, 2, 3, tá? Daí a gente acha que uma alcinha aqui no cantinho, vai na alcinha, introduz a agulha e faz o quarto ponto, tá? E assim nós vamos fazendo. Então, pula o primeiro, faz o segundo. Então, faz aqui 1,
2, 3. Pega aqui, ó, bem no cantinho, uma alcinha. E faz mais um. Tá? Por quê? Isso vai nos deixar, ó, ele fica bem retinho. Então, nós vamos fazendo isso até a gente ter uma tira compridinha assim, que nem essa, tá? Vejam como fica retinho o meu canto. Deixa eu passar as medidas aqui da minha alça. Estou com 25 por 4,5. Tá? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar esta alça aqui na nossa bolsa, ó. Esse fio, ele é bem elástico, tá? Se vocês estão com um fio que não tem elasticidade, podem fazer um pouquinho maior, porque eu vou fechar ela, tá? Porque a ideia é a gente ficar com a mão justinha passando aqui dentro para segurar a bolsa. Então vamos ver. Aqui a gente vai centralizar, tô com ela dobrada como eu quero. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos trabalhar? Deixa eu posicionar ela aqui onde eu quero. Então, primeiramente, nós vamos pegar a nossa agulha de arremate e a gente vai dar uma costurada. Tá? Por isso é sempre bom deixar bastante fio quando a gente começa. Então, vejam aqui, eu vou dar uma esticadinha. Então, a gente vai passar aqui, ó, bem no cantinho, tá, do nosso verde. E a gente vai achar, deixa eu abrir aqui minha bolsa, um ponto aqui para levar lá para dentro da nossa bolsa. Tá? Então a gente vai fazer uma costura. Então aqui de dentro da nossa bolsa a gente vai do ladinho da onde a gente entrou. Tá, ó. Passa a nossa agulha e passa de novo ali no verde. Tá? No começo fica um pouquinho difícil, mas daí logo a gente, ó, sempre na mesma altura, tá? Tentem fazer essa costura na mesma altura dos pontos, porque a gente tá pegando no meio dos pontos que a gente fez. Essa costura é mais para posicionar. Depois eu vou fazer um acabamento no baixíssimo, para deixar ela mais bonitinha e mais firme. Então, gente, feita essa primeira costura, agora a gente pode virar a bolsa e a gente vai dar esse acabamento. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ainda um baixíssimo em cada cantinho para deixar, além de bem acabadinho, mais firme, né? Porque a gente quer, como vai ser um local onde a gente vai segurar a bolsa, a gente vai estar seguidamente colocando a nossa mão, é bom estar bem firme essa costura. A gente não é uma alça firme, tá? Ela é um detalhe pra gente fazer isso aqui, ó. Mas ela ainda não tá bem firme, ela tá mais posicionada. Agora nós vamos novamente com o nosso fio verde. Então aqui é o nosso fio. Tá? Então o nosso fio verde vai estar aqui por dentro. Nós vamos pegar aqui, ó, o cantinho, daí pega o fio, puxa ele pra cá, tá? Você tem que trabalhar meio no escuro aqui. E agora só cuidem, ó, peguem bem na pontinha do verde, introduz no rosa, puxa o fio certo e faz baixíssimo. Vai na pontinha, introduz no rosa. Aqui na minha mão eu tô segurando já o fio certo e traz pra frente. Vai na pontinha do verde, introduz no rosa, puxa o fio verde pra frente e faz um baixíssimo. Então, a gente trabalha meio no escuro aqui, mas dá tudo certo. A nossa mão lá dentro ajuda a gente localizar o fio. Tá? E no que deu, cortamos o nosso fio. Então a gente puxa aqui e vamos fazer o acabamento.
tá? Tudo de novo aqui, só vou deixar aqui pra fora, depois a gente faz o acabamento dos dois ao mesmo tempo. Puxamos, ó, agora ficou super firme essa peça. Levamos tudo isso aqui lá pra dentro da bolsa. Gente, parece complicado, mas não é, tá? Viramos a bolsa, fazemos os acabamentos e tá prontíssima. Bolsa bem moderna, tá? Uma clutch, uma bolsa de mão. E aqui, ó, fechamos o nosso botão. Dobramos e está pronta pra gente sair com ela, cheia de charme.